Olá, seja novamente muito bem-vindo ao nosso canal Reflete e vamos juntos mais uma vez refletir de maneira breve sobre a Palavra de Deus no Evangelho do dia. Hoje é sexta-feira e o nosso Evangelho é de Lucas, capítulo 6, versículos do 39 ao 42. No Evangelho de hoje, nós continuamos aquele mesmo discurso do qual nós falávamos e refletíamos no Evangelho de ontem, em que o Senhor Jesus, falando aos seus discípulos, os convidava a ter uma nova forma de agir e de se comportar e de viver enquanto seus discípulos, indo além e dando passos a mais que qualquer outra pessoa poderia já fazer em sua fé, para dessa forma alcançar a perfeição da misericórdia do Pai. Por isso que, na continuidade deste Evangelho, Jesus conta uma parábola e pergunta aos seus discípulos se era possível que um cego guiasse a outro cego, porque certamente os dois poderiam correr o risco de cair no mesmo buraco. Ou seja, com isso Jesus queria chamar a atenção dos seus discípulos para que não vivessem de maneira hipócrita, ou seja, como pessoas que acham que sabem caminhar, mas na verdade estão cegos e querendo guiar outras pessoas, porque os seus discursos nem sempre são condizentes com as suas atitudes. Por isso que neste Evangelho Jesus falava algo que é bastante conhecido de todos nós, recomendando que antes de enxergarmos o cisco no olho do nosso irmão e querermos remover o cisco de seus olhos, nós também tenhamos a capacidade de perceber que nos nossos olhos existem traves, ou seja, às vezes nos preocupamos em julgar e condenar as outras pessoas por coisas que são tão pequenas diante de tantos erros grandes que nós cometemos. Nós temos os nossos pecados, precisamos da misericórdia de Deus, precisamos nos converter, precisamos reconhecer as nossas fraquezas, mas a maioria das vezes deixamos de fazer isto para poder ficar enxergando os pequenos erros das vidas das outras pessoas. E o Senhor nos convida a ter uma atitude diferente. É preciso primeiro purificar os nossos olhos. É preciso primeiro purificar os nossos corações. É preciso primeiro mudarmos as nossas vidas para fazermos a vontade de Deus, no lugar de ficarmos preocupados com a vida das outras pessoas, julgando, condenando, excluindo e lançando sobre a vida das outras pessoas tantas outras falas que muitas vezes acabam retirando delas a sua dignidade e que muitas vezes acabam destruindo, por conta da maledicência, a vida das outras pessoas. Com isso, o Senhor quer nos chamar a atenção que é preciso olharmos com muito cuidado e com muito carinho as nossas vidas para enxergarmos aquilo que precisamos nos converter ainda. Aquilo que ainda precisa ser mudado, aquilo que precisa ser diferente, antes de ficarmos apontando nas outras pessoas possíveis erros ou defeitos ou falhas que nós nem conhecemos os motivos e por isso sempre julgamos com critérios injustos. Essa é a realidade que o Evangelho nos expõe. Não apenas este, mas outros trechos do Evangelho nos expõem esta realidade de que sempre que julgamos as outras pessoas e as condenamos, nós o estamos fazendo por critérios injustos, porque conhecemos apenas de maneira parcial os motivos e as razões das ações dos outros. Por isso, peçamos ao Senhor Jesus que não nos deixe viver na hipocrisia, mas que nos ajude com a sua força para que sejamos conduzidos por um caminho de coerência de vida, para termos os nossos olhos e as nossas atitudes purificadas, para podermos ajudar os outros, sem jamais condenar, sem jamais excluir, sem jamais julgar, mas com um desejo de ajudar para que juntos encontremos este lindo caminho para o reino dos céus. E assim, peçamos que o Senhor Deus derrame sobre todos nós a sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.